E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana de Bara, do Two Team Podcast. Estou hoje aqui com você para continuar a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Espero que você aproveite essa leitura. Vamos começar? Capítulo 9. Mas Deus me falou, Senhor. Quando voltei para casa, para Joyce e as crianças em Pretória, foi-me difícil esperar para dar-lhe as boas notícias. Vamos voltar para Cape Town, anunciei. Deus reservou um ministério para mim entre as pessoas pobres dali. As crianças deram vivas e Joyce começou a chorar. Você está falando sério acerca do ministério, não está? Perguntou ela chorosa. Oh, Bob, estou tão contente. Assim, quando voltei à base, fui falar com meu oficial superior, comandante Johnson, hoje almirante de esquadra, a respeito de me ser concedida transferência da base da Marinha para a do Exército em Cape Town. Não tendo feito curso formal para o ministério, não me pareceu que fosse oportuno afastar-me de imediato das Forças Armadas. Mas se pudesse regressar a Cape Town, isso representaria um passo na direção certa. Eu não tinha nenhuma razão particular para transferir-me da Marinha para o Exército, a não ser por uma vaga sensação de que uma mudança seria melhor para mim. Estávamos em 22 de outubro de 1948. Como eu antevia, o comandante recusou a permissão para a transferência, mas disse que a decisão final seria tomada pelo comando naval em Durban. Disse-me que me avisaria tão logo recebesse qualquer comunicação. Enquanto isso, eu dispunha de tempo bastante para jejuar e orar acerca da minha próxima mudança. Um dos grandes problemas, eu sabia, seria conseguir casa para minha família. Quase todas as casas vazias de Cape haviam sido requisitadas pelo governo de maneira a promover moradia para os milhares e milhares de militares casados estacionados naquela área. Mas, mesmo assim, simplesmente não havia casas suficientes para todos e o exército do governo para alojamento tinha longas listas de espera. E mesmo quando se conseguia uma casa, ela nunca era como se esperava. Simplesmente se pegava a que estava disponível e pronto. Assim, percebi que coisa inexequível eu estava pedindo quando comecei a orar por uma casa no bairro de Sea Point, em Cape Town. Senhor, eu disse, parece quase impossível ao aspecto apenas humano, comum. Mas eu me lembrei de como o Senhor havia falado. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes e será assim convosco. Marcos 11, 24. Assim, de acordo com tudo que Deus me vinha ensinando a respeito da fé, comecei a dar-lhe graças por uma casa. Afinal, por meio de alguns amigos em Cape Town, eu soube de uma bela casa que estava disponível em Burma Road 14 em Sea Point. É esta, parecia que Deus me dizia, esta casa é sua se você a reivindicar em nome de Jesus. Por isso eu sabia que precisava ser bem definido em minha fé e começar a orar a Deus por aquela casa, bem como pela necessária permissão do comando naval para transferir-me para o exército. Durante um mês aguardei o aviso acerca de minha transferência, mas nada recebi. Por isso, em 22 de novembro, às 2 da tarde, dirigi-me ao escritório do tenente Kishley, meu oficial superior. Senhor, falei, desejo saber qual foi o despacho dado ao meu requerimento solicitando transferência para o exército. Foi indeferido, respondeu ele secamente. Mas, senhor, insisti, Deus me disse que eu devia voltar a Cape Town e que eu devia estar no trem de 22 de dezembro. Quem lhe disse? Deus, senhor. Pois sim, bufou ele. Ainda está por vir o dia em que a Marinha Sul-Africana receba ordens de Deus. Logo que ouvi aquilo, voltei ao meu escritório, peguei o telefone e disquei para a estrada de ferro sul-africana. Aqui é o suboficial Robert Thom, da Marinha Sul-Africana, falei em voz alta. Faça o favor de reservar passagens para mim, senhora Thom e 5 filhos no trem das 8 da noite de 22 de dezembro para Cape Town. Telefonei a seguir para 3 diferentes companhias de mudança procurando frete mais barato para o transporte dos meus móveis. O preço mais baixo foi me oferecido pela companhia de mudança Norman Spencer e eu dei instruções para que os meus móveis fossem expedidos em 22 de dezembro às custas do governo para Arthur Roads 40 Sea Point, Cape Town, que era o endereço da Missão de Fé Apostólica, igreja anteriormente frequentada por nossa família. O pastor Crompton me havia dito previamente que podiam guardar nossos móveis quando fosse preciso.
Assim que terminei meus telefonemas, o tenente Kishley repontou na minha porta. Tom, você está preso por insubordinação, vociferou ele. Você não tem o direito de reservar lugar naquele trem. Mas Deus me disse, Senhor. Não me interessa o que Deus disse a você. Sua transferência não foi aprovada e por isso você não tem direito de fazer a reserva. Está bem, disse eu. Se é assim que tem que ser, assim será. Pus o assunto de lado e deixei o tempo correr. Mas um mês depois, no dia 20 de dezembro, fui de novo ao escritório de Kishley. Senhor, falei, hoje é segunda-feira e depois de amanhã estarei pegando o trem para Cape Town. Ouça, Tom, replicou ele, procurando controlar seu mau humor. Pensei que já tínhamos resolvido esse problema. Você não cancelou aquelas reservas? Não, senhor. Deus não me teria permitido. Vá para o inferno, Tom, berrou ele. Em que espécie de lugar pensa você que estamos vivendo? Você está preso por insubordinação. Eu sabia que ele estava falando sério dessa vez. De imediato me conduziu ao comando geral, ao gabinete do comandante Johnson e apresentou sua queixa contra mim. Muito bem, Tom, falou calmamente o comandante. O tenente está certo. Você está preso por insubordinação e desobediência a seu oficial superior. Eu não tive a intenção de insubordinar-me, senhor. Então como é que você sabe que vai para Cape Town? E como é que sabe que vai conseguir transferência? O Senhor Deus me disse, Senhor. Eu estive jejuando e orando e Deus me disse que eu partiria e eu parto naquele trem. Ele me olhou estupefato. Tom, continuou ele, ainda que você consiga a transferência para o exército, como você poderia ter certeza de que deslocarão você para Cape Town? Deus me disse, Senhor. Meneando a cabeça, ele se sentou. Então, no tom de voz que indicava sentir-se vencido, falou. Tenente, pegue aquele fone e ligue com a base do Urban e veja o que aconteceu com o pedido de transferência deste homem para o exército. Se foi concedida, diga-lhes que telefone informando. Diante disso, sentei-me ali no gabinete do comandante, esperando e orando. Passavam 20 minutos das 4 quando o telefone tocou. Eu podia dizer, pela maneira zangada com que o comandante estava falando, que minha transferência havia sido concedida. Após breve discussão, o comandante desligou, batendo com força o receptor. Saia daqui, Tom, gritou ele. Agradeça a sua estrela, você conseguiu a danada da transferência. Minha boa estrela não, senhor, repliquei, mas dou graças ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na manhã do dia 22, o dia que tínhamos marcado a viagem para Cape Town, dirigi-me ao aquartelamento do exército para receber minhas ordens. Tive de preencher uma porção de formulários e por fim me encontrei no escritório de um dos oficiais em comando. Nós o estamos transferindo para um acampamento em Cape, começou ele. Meus dedos começaram a formigar de excitamento. Entretanto, continuou ele, devido às férias e aos feriados natalinos, não temos condições de colocá-lo no trem nos próximos 30 dias. Por isso você terá de esperar aqui em nosso acampamento. Mas, senhor, disse eu, o que me diz se eu tivesse passagens reservadas? Nesse caso, você pode partir esta noite. Então aqui estão elas, senhor, exclamei puxando as reservas do bolso. Ele deu-lhes uma olhada rápida e observou. Onde estão sua esposa e filhos? Bem, suponho que a esta hora o táxi já os levou à estação de Pretória e lá estão à espera de suas passagens. Mas não é tudo assim tão fácil, disse o oficial. E a sua mobília? Você precisa obter 3 tarifas e a mudança tem de ser feita por conta do governo. Eu sei, repliquei sorrindo. Cuidei de tudo ainda quando estava na Marinha e puxei meus papéis para mostrar-lhe que todos os arranjos para a mudança estavam prontos. De fato, continuei, a companhia de mudanças Norman Spencer retirou meus móveis às 8 esta manhã. Está tudo no trem, a caminho de Cape Town. O oficial estava um pouco menos do que atônito. As coisas não são assim tão simples no exército, zombou ele. Deve haver alguma coisa errada em algum lugar. Mas estava tudo em ordem. Assim chamaram-me e me entregaram um uniforme e dentro de 35 minutos eu estava oficialmente transferido para o exército sul-africano. Naquela noite, às 8 horas, nossa família inteira embarcava no trem para Cape Town. E 2 dias depois, na manhã da quinta-feira, 24 de dezembro, chegava ao seu destino. Antes de deixarmos nossos lugares, todos nós curvamos a cabeça e oramos a Deus pela casa em Burman Road 14. Ken e Peggy Sauer estavam na estação para saudar-nos e nos levaram para casa, para ali ficarmos durante os feriados natalinos.
No dia após o Natal, que era sábado, fomos ao escritório do governo de controle da habitação e apresentei meu requerimento solicitando uma casa. Disseram-me que era impossível, que havia milhares de pedidos na lista de espera, pedidos anteriores ao meu. Além do mais, na quarta-feira, 30 de dezembro, o decreto de habitação do governo caducaria e não haveria mais moradia disponível através daquela agência. Eram más notícias. Eu não tinha condição de comprar uma casa e o controle de habitação parecia ser minha única esperança. Apesar de tudo, eu me negava a perder o ânimo. Deus tinha me prometido uma casa, não tinha? Eu tinha certeza de que podia depender de sua palavra. Assim, no domingo 27 de dezembro, fomos juntos à missão e testificamos que Deus ia dar-nos uma casa. Na quarta-feira, 30 de dezembro, eu não havia recebido nenhuma notícia do escritório de controle da habitação do governo. Às 5 da tarde daquele dia, aquele escritório seria fechado para sempre. Oramos e oramos o dia todo, mas às 5 horas chegaram e se foram, e nada aconteceu. Mas continuamos orando. Quando chegou o Jornal da Tarde, li com enorme interesse uma notícia a respeito do escritório de controle da habitação. Dizia que o último ato oficial do escritório fora requisitar uma casa dentro do estabelecimento pelo ato do governo e cedê-la a um soldado do exército. Uma carta havia sido enviada a esse soldado, despachada 5 minutos antes das 5 horas, acrescentava a nota. O nome do soldado não fora fornecido. 2 dias depois, quando abri a correspondência, lá estava a carta. Nós tínhamos uma casa na Burma Road, 14 Sea Point, Cape Town, bem perto da missão, permitindo ir a pé até lá e a 200 metros da casa onde eu havia sido salvo. Louvado seja Deus! Gritei. Joyce, Ken e Peg vieram correndo com os meninos atrás. O que aconteceu? Perguntaram em coro. Conseguimos uma casa, anunciei. Maravilhoso, louvado seja o Senhor, aleluia, gritaram todos. O jovem Drummond olhou para nós um tanto intrigado. Por que todo mundo se mostra tão surpreendido? Perguntou ele inocentemente. Deus sempre cumpre suas promessas, não cumpre? Então é isso, pessoal. Que bênção que tem sido esse livro para as nossas vidas. E eu espero que você tenha continuado até aqui e continue conosco nas próximas semanas. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau!